Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Introdução à Exegese, dessa vez com o tema a exegese medieval. Por isso peço que você desde já deixe separado o seu caderno, como também a sua caneta, e tome nota de tudo aquilo que nós vamos discutir durante esse nosso encontro, beleza? Então vamos para aquilo que de fato importa. Bom, esse período medieval, ele tem o seu início ali no ano 600 depois de Cristo e o seu término no ano 1500, também depois da morte de Cristo. Na aula passada, quando gravamos a exegese patrística e datamos a mesma, alguns alunos me questionaram acerca da relevância de se datar os períodos. Bom, pessoal, é claro e evidente que para cada período existem algumas características que são peculiares aos mesmos. E identificar a datação é uma forma de você identificar não só quando aquela característica específica nasceu, ou até o momento em que ela foi utilizada com mais intensidade. Então, uma vez que eu consigo encontrar a datação do nascer daquela ferramenta e do término do uso intenso da mesma, quando eu visualizo aquela característica no meu tempo, eu consigo discernir qual é a fonte da mesma ou até mesmo quem foi o criador daquela ferramenta, beleza? Eu separei alguns pontos que julguei eu ser importantes e o primeiro ponto que eu julguei ser importante dentro desse período da exegese medieval é que foi um período que ficou marcado pelo baixo nível de eruditos existente naquela época, né? Era uma baixa erudição, ou seja, existia um número muito reduzido de pessoas que estavam interessadas em obter o conhecimento por meio da leitura, não só da palavra, mas como também de outras literaturas. Foi um período onde as pessoas abriram mão de obter o conhecimento. Não é que elas não tinham acesso ao mesmo, não é que elas não tinham recursos para obter o mesmo. Elas não tinham, de fato, o desejo de obter o conhecimento porque julgavam que não era de suma importância para a vida das mesmas. Essa característica, ela foi muito peculiar ali, né, no ano 600 ao ano 1500, porém, encontramos muito essas características não só no período antigo, ali no período do Antigo Testamento, ao ponto do profeta Oséias dizer que meu povo perece por falta de conhecimento, como pelas características que nós encontramos na igreja atual, de pessoas que abrem mão o tempo todo de frequentar os estudos da palavra, que na grande maioria das igrejas é ofertado de modo gratuito. Então, quando eu abro mão de obter o conhecimento, eu passo a ser um escravo intelectual de quem assim o obtém. E essa foi uma característica muito peculiar durante esse período que nós estamos trabalhando aqui. Não de pessoas que eram escravizadas por meio da força braçal ou por meio do poder bélico, mas pessoas escravizadas no seu nível intelectual, porque queriam, né? Porque desejavam viver assim, simplesmente porque não se propuseram a obter o conhecimento que lhes eram ofertados. Outra característica muito importante durante esse período é que até existiam algumas pessoas que se interessavam pelos estudos das Sagradas Escrituras. Só que essas poucas pessoas existentes na época, elas não estavam interessadas em beber da fonte da palavra. Elas estavam mais interessadas em beber da fonte da interpretação que os pensadores davam da palavra naquela época. Então, quando elas desejavam obter o conhecimento da palavra, elas não iam na mesma. Elas iam na interpretação que as pessoas da época dando acerca da mesma. Então, elas estavam sempre terceirizando o conhecimento. Com isso, não obtinham ali, de fato, não só uma experiência, né, com a interpretação da palavra de Deus, mas como também com uma experiência com o próprio Espírito Santo, que é aquele que nos oferta não somente a revelação, mas como também aquele que nos oferta a inspiração. Naquele período, assim como no atual,
existiam muitas pessoas que não se debruçavam sobre as Sagradas Escrituras para ter as suas próprias experiências. Mas assim como é no dia de hoje, por exemplo, as pessoas, elas quando vão ler a palavra, elas já estão sobre posse de mãos ali a sua Bíblia de estudo, o seu comentário bíblico, o seu dicionário bíblico, o seu livro, né, de usos e costumes, com o seu YouTube ou com o seu Google já conectado ali no seu aparelho celular, simplesmente para tomar nota do que outras pessoas estão interpretando o texto bíblico que ela quer saber. Como professor há algum tempo, já nessa estrada, não tanto quanto a outras pessoas, mas já um tempo considerável, né, para poder observar algumas características de alguns alunos. Tem aluno, por exemplo, que só lê o versículo bíblico se o mesmo tiver algum tipo de explicação na nota de rodapé da Bíblia de estudo que ele possui. Hoje a discussão não é o que o texto diz. Hoje é muito peculiar, né, nós nos encontrarmos, nos depararmos com alunos que estão mais dispostos a discutir o que pensador A ou o que o pensador B retratam acerca daquele determinado versículo, como se o Espírito de Deus não tivesse condições de dar àquele estudante, né, as mesmas inspirações que outrora dera para aqueles que eles tanto veneram como os intérpretes ideais ou como os teólogos sensacionais das Sagradas Escrituras. Então aqui era uma forma deles terceirizarem, para eles era muito mais importante ler o que os pensadores diziam daquele texto do que ele mesmo ter a sua própria visão, né? Ou até mesmo traçar ali um paralelo do que ele entendeu com aquilo que outros pensadores entenderam também, beleza? Outro ponto aqui é a visão que Santo Agostinho traz, né, da interpretação das Sagradas Escrituras. Santo Agostinho, ele cria ali pelo menos 4 ferramentas que são muito importantes na arte da interpretação da palavra, que nos auxilia, né, bastante na hora de assim executar tal ação. Santo Agostinho, ele separa 4 tempos, né, ou 4 ferramentas. A primeira ferramenta é a ferramenta histórica, a segunda, a ferramenta etiológica, a terceira, a ferramenta analógica e a quarta, a alegórica. Bom, a ferramenta histórica, como já trabalhada em algumas aulas anteriores, né, era uma ferramenta que proporcionava a base, a rocha, pela qual todo intérprete constrói ali a sua casa de estudo das Sagradas Escrituras. Quando eu me proponho a analisar a história, eu me proponho a realizar aquelas ferramentas hermenêuticas, né, da arte de se interpretar um texto bíblico, que é perguntar ao texto, né, o porquê, o para quê, o para quem, ou em que circunstâncias aquele texto ele foi escrito. Eu preciso compreender o contexto histórico pelo qual o autor real daquele texto escreveu. Uma vez que eu compreendo o ambiente histórico, eu tenho plena condição de encontrar um caminho para aplicar aquele texto dentro da minha realidade. Porque senão eu caio no erro, né, muito comum de alguns leitores das Sagradas Escrituras, eu caio no erro de ler um texto que é reconhecidamente histórico, né, foi escrito por um determinado público do passado, e eu acabo não analisando para quem foi escrito, por que foi escrito, em que circunstâncias tal texto foi escrito, e acabo por aplicar de modo direto dentro da minha realidade ou das circunstâncias pelo qual as pessoas que estão ao meu redor estão inseridas. Então, primeiro eu tenho que analisar o contexto histórico. O segundo ponto do Santo Agostinho é o contexto etiológico, né? A etiologia trabalha muito com a origem das coisas, né? Então eu preciso compreender, por exemplo, né, esse texto que eu estou querendo interpretar, ele é originário, né, de qual período, ou até mesmo de qual testamento? É do Antigo? Se o preciso beber da fonte, né, do hebraico. É do Novo? Então eu preciso beber da fonte do grego, como também do latim, para poder entender ali, né, a etimologia
da origem daquela palavra, né? Aonde ela surgiu, como ela apareceu, de que forma ela se apresenta, né? Dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Então é sim de suma importância eu compreender a origem das coisas. Não só porque foi escrito como no contexto histórico, mas quem escreveu, né? Então eu preciso identificar a origem das coisas. O contexto analógico, né, ele apresenta um traçar de paralelos, ele apresenta uma forma de eu assemelhar ou até de espelhar o texto pelo qual eu estou me propondo a interpretar. Eu estou me propondo a interpretar. Por quê? Porque eu preciso entender que como a Bíblia, ela possui ali 66 livros que são divididos em contextos históricos completamente diferentes uns dos outros e de mentes completamente diferentes uma das outras, por vezes o mesmo texto em um determinado livro é encontrado em outro livro. Só que no livro A é dito de uma forma que você não compreende. Só que no livro B é dito as mesmas palavras, só que com uma forma completamente diferente, que facilita a sua compreensão. Quando nós vamos lá para os evangelhos, nós encontramos os evangelhos sinópticos, né? E os evangelhos sinópticos, eles retratam a visão, né, que os três personagens têm acerca da pessoa de Jesus. Então eles têm uma mesma visão, o que diferem apenas na forma de passar. Vocês sabem que Mateus, ele passa a visão que ele tem do Jesus para os judeus, Marcos ele passa a visão que ele tem do Jesus para os romanos, e Lucas ele passa a visão do Jesus para os gregos. Então você consegue visualizar que tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles possuem a mesma visão da pessoa de Jesus. Só que quando eles se propõem a passar a visão que eles têm, que são iguais acerca da pessoa de Jesus, eles precisam passar de forma diferente. Porque Mateus quer alcançar um determinado público, Marcos também e Lucas de igual forma. Por vezes você lê lá um texto no Evangelho de Mateus e ele não parece claro aos seus olhos. E aí você pode ler a forma como Marcos passou aquele mesmo texto para os romanos, ou você pode ir ao Evangelho de Lucas para saber como Lucas passou aquele texto só para que o público grego viesse a compreender. Então você traça ali um paralelo, você espelha o texto na tentativa de entender melhor a forma pelo qual o mesmo está sendo passado. Quando você vai fazer o espelhamento, por exemplo, de um texto do Novo Testamento com o texto do Antigo Testamento, isso fica ainda muito mais claro, né, na arte de se compreender. Você pega ali aquele texto da mulher do fluxo de sangue, onde ela se propõe a tocar na orla de Jesus e não em suas mãos, como é muito peculiar, né, a oração por imposição de mãos. Então eu consigo compreender o do porquê ela toca na orla e não nas mãos, traçando um paralelo, fazendo um espelhamento com o texto do Antigo Testamento. Eu vou pegar aquele texto da viúva de Naim, quando Jesus toca ali no corpo ou no esquife, né, onde alguns vão retratar a ideia verídica de que tal coisa não poderia ser feita, mas Jesus fez, e alguns intérpretes, né, alguns pregadores, por exemplo, retratam que Jesus ele quebra um protocolo que não acontece. Quando eu faço esse espelhamento com as passagens do Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, eu vejo que Jesus não quebra protocolo, mas sim que ele cumpre princípios estabelecidos pela lei. Então, quando eu analiso o sacrifício que Cristo Jesus faz ali na cruz, fazendo um espelhamento lá com o livro de Levítico, eu também passo a entender o passo a passo do sacrifício que Jesus executa na cruz por amor às nossas vidas. Então esse cenário analógico precisa ser muito bem esclarecido e aplicado. E surge ali justamente no período medieval.
Tá? E o quarto ponto, que é o quarto ponto alegórico, né? É uma forma de nós compreendermos melhor algumas passagens inseridas nos textos sagrados que facilitam bastante a compreensão, né? Você vai lá nos Salmos, por exemplo, os salmistas estão sempre retratando a ideia de que o Senhor é a minha rocha, ou ele é a minha fortaleza. Ou o Senhor não é pedra, né? O Senhor não é rocha. Então por que o salmista está dizendo que ele é a rocha ou que ele é a fortaleza? É um texto alegórico, né? Tentando fazer uma representatividade da força da rocha ou do poder da fortaleza, atrelando ao fato do poder que Deus tem de proteger ou de salvaguardá-lo. Tá bom? Então, durante esse período medieval, nós encontramos tanto coisas boas quanto coisas ruins, tanto coisas benéficas como coisas que nem sempre tão boas são dessa forma. Assim como é em todo o período da história humana, assim como é no nosso dia a dia, assim como nós somos, por exemplo. Não somos bons o tempo todo, como também não somos maus a todo momento. Beleza, pessoal? Então, espero ter sido produtivo nesse nosso encontro, que você possa extrair informações relevantes para os estudos da sua disciplina. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.